Existe um evento que, se for verdadeiro, muda absolutamente tudo. E se for falso, torna o cristianismo inteiro uma farsa. Não estamos falando de uma doutrina secundária. Não estamos falando de uma interpretação discutível. Estamos falando do fundamento, a ressurreição de Jesus Cristo. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Estamos na manhã de domingo, 3 dias após a crucificação. Jerusalém ainda está lotada por causa da Páscoa. Os líderes religiosos pediram a Pilatos que selasse e guardasse o túmulo. Os líderes religiosos pediram a Pilatos que selasse e guardasse o túmulo. O túmulo estava trancado, selado e vigiado. Soldados romanos profissionais guardavam dia e noite. E, no entanto, na manhã de domingo, estava vazio. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo, enquanto dormíeis. Mas soldados romanos não podiam dormir em serviço. A punição era morte. O túmulo estava trancado, selado e vigiado. E ainda assim, estava vazio. Maria. Rabboni. Segunda aparição, as outras mulheres. Jesus as encontrou no caminho, e elas se prostraram e seguraram seus pés. Quinta aparição, os 10 apóstolos no aposento alto. Jesus apareceu no meio da sala, mostrou as mãos e o lado. Depois foi visto por Tiago. Antes da ressurreição ele não cria, mas depois se tornou líder em Jerusalém. Na noite da prisão, eles estavam escondidos com medo. Depois, estavam pregando publicamente que Jesus ressuscitou. Eles não estavam mais escondidos. Estavam dispostos a ser presos, açoitados e mortos. Pessoas não morrem por algo que sabem ser mentira. Mas todos mantiveram seu testemunho até o fim. Mas há mais. As Escrituras já haviam previsto que o santo não veria a corrupção. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não pode ser escondida. Ao longo dos séculos, tentaram explicar de outras formas. Falaram em alucinação coletiva. Mas alucinações são individuais. Não acontecem com centenas ao mesmo tempo. Disseram que era o túmulo errado. Mas todos sabiam exatamente onde o corpo havia sido colocado. Segunda certeza. Não é apenas sobre Jesus. É sobre você. Porque, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Diante de Jesus, você só tem 3 opções. Ou ele era um lunático, ou era um mentiroso, ou era exatamente quem disse ser. Não dá para dizer que ele era apenas um bom professor. Bons professores não ressuscitam dos mortos e pedem adoração. Então a pergunta não é se a ressurreição aconteceu. A evidência está aí. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Ou isso aconteceu de verdade? Ou estamos todos perdendo nosso tempo? Hoje examinamos as evidências. O túmulo vazio, as aparições, a transformação dos discípulos. Nada disso foi feito em segredo. Tudo aconteceu diante de testemunhas. Jesus ressuscitou. E isso muda absolutamente tudo. Ele não apenas apareceu. Ele caminhou, falou, ensinou e foi visto por muitos durante 40 dias. Depois disso, foi elevado às alturas diante deles.
E aqueles homens que antes estavam escondidos, agora estavam prontos para mudar o mundo. Porque não era uma invenção. Era testemunho. Se Cristo ressuscitou, a morte foi vencida. O túmulo foi derrotado. A esperança nasceu. Jesus ressuscitou. E a pergunta continua ecoando através dos séculos. O que você vai fazer com isso? Diante dessa evidência, não há neutralidade. Você precisa escolher. Ou ele era um lunático que se achava Deus, ou era um mentiroso deliberado, ou era exatamente quem disse ser. Não dá para alegar que ele era apenas um bom mestre. Bons mestres não ressuscitam dos mortos e exigem adoração. A ressurreição aconteceu. A evidência está diante de você. O que você fará com isso?